Glória a Deus por essa noite tão especial, tão preciosa, onde podemos ouvir a palavra do Senhor. Já louvamos, já adoramos, já servimos com os nossos dízimos e ofertas. E eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no primeiro livro de Crônicas. Primeiro livro de Crônicas, capítulo de número 7. Nós vamos fazer uma leitura do versículo 20 até o versículo 27. O livro de Crônicas muitas vezes parece um livro só de nomes, mas ele carrega grandes histórias e grandes experiências. 1 Crônicas capítulo 7, versículo 20 a 27. Assim diz a palavra do Senhor. O filho de Efraim foi Sutela, de quem foi filho Bered, de quem foi filho Taate, de quem foi filho Eliada, de quem foi filho Taate, de quem foi filho Zabade, de quem foi filho Sutela, e ainda Ezer e Eliade, mortos pelos homens de Gate, naturais da terra, pois eles foram roubar o gado destes. Efraim, seu pai, chorou por eles muitos dias, e os irmãos dele foram consolá-lo. Depois, teve relações com sua mulher. Ela ficou grávida e teve um filho a quem ele chamou Berias, por causa da desgraça que a sua família havia sofrido. Sua filha foi Será, que edificou Bet-Horon de baixo, Bet-Horon de cima, bem como Zen Será. O filho de Berias foi Refa, de quem foi filho Rezef, de quem foi filho Tela, de quem foi filho Tan, de quem foi filho Ladã, de quem foi filho Amiúde, de quem foi filho Elisama, de quem foi filho Num, de quem foi filho Josué. Queria falar com você hoje sobre da casa ferida à casa de paz. Fale comigo, da casa ferida à casa de paz. E antes de entrar profundamente no texto que eu acabei de ler, que para você pode parecer até meio estranho, tantos nomes, quero dizer que por volta do mês de março de 1978, um sapateiro de 38 anos, no auge da sua vida, trabalhava com afinco, alguém que amava muitas pessoas, carismático e da qual a sua família sempre tinha o desejo de vê-lo por perto. Sempre tem aquela pessoa na nossa família que ela nos faz bem estar perto, elas trazem para nós coisas boas. E esse homem, ele era assim, um jovem de 38 anos, sapateiro, com futuro pela frente, filho de um português e uma espanhola. E esse homem, ele vivia trabalhando normalmente ali na sua sapataria, e de repente ele pisou num prego, na década de 70, um prego enferrujado, e aquele homem contraiu tétano. Na década de 70, 70% a 90% das pessoas que contraíam tétano, elas faleciam. Aquele homem, ele vai para o hospital, e ele vai piorando, até que ele venha a falecer. Aquele homem feliz, carismático, querido, vai embora e deixa uma dor tremenda na vida da sua família. O seu sobrinho, por amor a ele, portanto gostar dele, resolve então que quando nascesse o seu filho, que estava próximo a nascer, ele teria o mesmo nome que ele. E aí, no mês de abril, precisamente em 10 de abril de 1978, o menino vem a nascer com 4 quilos, 850 gramas, quase 5 quilos, com 4 voltas do cordão umbilical no seu pescoço. Ele coloca em risco a vida da mãe, a vida dele. Quase os dois falecem. Mas o neném nasce.
E ao ir registrar o menino, o pai do menino lembra da dor de ter perdido seu tio, de ter perdido alguém que ele amava tanto. E ele resolve cumprir a promessa e colocar o nome no menino. E o nome do menino é Leandro Carlos Gomes. Esse menino cresce, sabendo que veio ao mundo por conta da dor da sua família. E carrega no seu nome, o nome de alguém querido, que faleceu em meio à dor, em meio à casa ferida, com a perca repentina. Mas esse menino cresce, passa por grandes experiências, entende que não há outro caminho, e ele é alcançado por um amigo chamado Jesus Cristo. Esse amigo começa a transformá-lo, tirar dele o sentimento de que ele veio apenas para carregar o nome de uma casa ferida, e Deus dá para ele a oportunidade de construir uma família. Esse homem casa, tem 2 filhos, e hoje ele vive não uma casa ferida, mas uma casa de paz. Esse homem a qual está falando com você nessa noite é o homem que recebeu esse nome. Assim como aconteceu comigo, Berias veio ao mundo em um momento de sofrimento e de dor. Seu pai, Efraim, veio de uma família que muitos conhecem. O seu pai, o pai de Efraim, José, foi o sonhador do Egito, o homem que foi governador, que cresceu ali no Egito e Deus o honrou na sua sabedoria. E Efraim começa a sua descendência, o livro de Crônicas vai começar dizendo que ele teve um filho chamado Sutela. E Sutela no hebraico significa enraizado. Então, Efraim coloca o nome do seu filho de alguém enraizado. E no texto que eu li com você aqui, você percebe que Sutela tem vários filhos. E ele constrói uma história, ele constrói uma família. Porque quando a Bíblia vai contando filho após filho, descendência após descendência, significa que a genealogia daquela pessoa foi grandiosa por conta do coração e do alinhamento que ela teve. Porém, aquele que era enraizado teve mais 2 irmãos. Ézer, que significa socorro, e Eliade, que significa Deus o tornou belo. O que Efraim estava fazendo, porque antigamente os nomes bíblicos eles carregavam um grande significado na vida das pessoas e das famílias. O que Efraim estava dizendo era o seguinte: a minha família é uma família bela, formosa, uma família que tem grandes experiências, eu tenho socorro, eu tenho dias que são belos. Porém, essa família vai passar por um grande trauma, por uma grande ferida. Eliade e Ézer se tornam ladrões e vão roubar o gado na terra dos filisteus. E naquele momento, os 2 morrem. E ao morrer, Ézer, que significa socorro, e Eliade, que significa Deus tornou belo, transformam uma vida e uma família que tinha uma vida maravilhosa, cheia de bênção, em um momento de muita dor. Eu fico imaginando a dor de Efraim. Só eu não tive essa experiência, mas já conversei com algumas pessoas que teve. A dor de perder um filho é incalculável. Mas mais do que isso, perder 2 filhos ainda é pior. E por uma situação que ele não esperava. A verdade é que Efraim chorou amargamente. Foi um tempo de muita dor, de muita profundidade. E eu fico imaginando o silêncio dentro daquela casa. Fico imaginando o luto. Eu fico imaginando as perguntas sem respostas de uma casa ferida, marcada pela dor e pela ausência e o sofrimento de ter perdido 2 filhos. A casa de Efraim, de uma casa cheia de bênção, passa a ser uma casa cheia de feridas. Por isso o título do sermão é da casa ferida, a casa de paz.
O interessante é que Berias nasce nesse lugar, num ambiente de dor, de sofrimento, de abandono, de perguntas sem respostas, de luto. E ao nascer, Berias recebe um nome: o filho da desgraça. Ele recebeu em si o nome por conta da dor do seu pai, da sua mãe, da sua família. Berias não tinha nada a ver com aquele problema em si quando nasce, mas recebeu no seu nome o nome da dor da sua casa, o filho da desgraça. Berias nasceu em um ambiente de dor, um ambiente, o que o seu nome carrega é um ambiente de sofrimento, um ambiente de algo que parece não ter mais sentido. Eu fico imaginando Berias passando perto das pessoas e as pessoas olhando para ele e falando: olha lá o filho da desgraça. Olha lá vai ele lá, o filho da desgraça. Ele é filho de alguém que tinha uma vida muito boa, mas de repente se tornou um filho da desgraça. Berias. A verdade é, irmãos, que por mais sofrimento e dor que nós venhamos a sentir como cristãos, o seu nome não pode carregar a dor dentro da sua própria história. Mesmo no momento de sofrimento e dor que você venha passar, Deus sempre gera propósitos em meio a tempos de perda e feridas. Berias não foi a conclusão de uma tragédia. Ele não foi o fim, não foi a destruição. Ele não se contentou e disse: para minha vida acabou, desde quando eu nasci eu recebo um nome que ninguém gostaria de ter. Não. Berias se posicionou e decidiu ser aquele que mudaria o ciclo da dor da sua família em um ciclo de paz. Talvez você chegou aqui nessa noite e você foi gerado no meio de um ambiente conturbado dentro da sua casa. Talvez como eu, você veio de um momento de dor e sofrimento. Ou talvez até mesmo nesse dia você está passando por um momento de sofrimento e dor que você não sabe como resolver. A verdade é que o Senhor lhe trouxe aqui nessa noite para lembrar você que a sua casa não será conhecida como a casa ferida. A sua casa não será conhecida como a casa da tragédia. A sua casa não será conhecida como a casa da dor. A sua casa não será conhecida como a casa que vive de sofrimentos e tribulações. Não. A sua casa será conhecida como a casa da alegria, a casa do amor, a casa da paz, a casa da felicidade, a casa daqueles que chegam, aonde chegam as pessoas, dizem: esse ambiente foi Deus que fez. Será por meio da sua casa que muitas outras casas serão impactadas. Vai ser por meio da sua casa que vai carregar amor, alegria, paz, tranquilidade, benevolência, longanimidade, que as pessoas chegarão até Deus e vão dizer: meu Deus, obrigado, porque eu encontrei um lugar de refúgio. A sua casa será um lugar de refúgio para os seus filhos, será um lugar de refúgio para os seus amigos. A sua casa não será conhecida como a casa da dor, mas será conhecida como a casa da promessa. Assim como Berias, o seu nome talvez carregue o peso de um destino que pareça muito doloroso para você. Mas a verdade é uma só: quanto mais nós olhamos para aquilo que Deus faz nas nossas vidas, nós percebemos que a dor não nos define. Deus não te define pela dor que você passou, mas pelo futuro que Ele planejou para você e para sua família. Pensando nisso, eu quero entrar um pouco mais profundo nessa história que eu acabei de ler e que expliquei há pouco. No primeiro tópico dessa mensagem, eu quero falar que a dor não pode parar o propósito de Deus na sua casa. Vamos falar junto: a dor
não pode parar o propósito de Deus na casa. 1 Coríntios capítulo 7, versículos 20 a 22, vai dizer o seguinte: o filho de Efraim foi Sutela, de quem foi filho Bered, de quem foi filho Taate, de quem foi filho Eliada, de quem foi filho Taate, de quem foi filho Zabade, de quem foi filho Sutela, e ainda Ézer e Eliade, mortos pelos homens de Gate, naturais da terra, pois eles foram roubar o gado destes. Efraim, seu pai, chorou por eles muitos dias, e os irmãos deles foram consolá-lo. A casa de Efraim foi atingida pela dor, e não foi uma dor superficial, foi uma dor muito profunda, que atingiu a família, que atingiu os sonhos, que atingiu o futuro. Muitas casas de irmãos que aqui estão hoje, estão sendo marcadas por feridas, feridas por perdas, marcadas por conflitos que não têm fim mais, casas que estão emocionalmente cansadas, desgastadas espiritualmente, casas que só servem para ser um lugar de dormitório, aonde se vai, se dorme, se levanta, se toma café e volta-se para o trabalho, mas que não se tem tempo de qualidade. Berias carregava o nome da dor de uma geração toda. E eu quero te dizer que talvez nessa noite, você chegou aqui, e talvez tenha pensado um pouco sobre como a sua casa está sendo tão atacada nos últimos dias. Nos tempos atuais nós vivemos tempos que são desafiadores. Tempos que nós temos que, às vezes, deixar os nossos afazeres normais de casa para corrermos atrás de resolvermos grandes e grandes problemas. Aliás, existe família sofrendo muito, mas muito mesmo, com seus filhos que estão doentes dentro da sua própria casa. E eles já não sabem mais o que fazer para poder ajudá-los. Doentes emocionalmente, doentes porque não se sentem mais capazes de avançar. Eu vejo que Efraim estava passando por um momento de tanta dor, que ele pensava: o que eu vou fazer a não ser dar o nome do meu filho, de filho da desgraça, para que eu nunca mais esqueça que desse lugar eu não saio mais. Mas a verdade, irmãos, é que por mais que haja dor dentro da nossa família, o céu nunca despreza aqueles que são feridos. O céu sempre levanta aqueles que nascem num cenário de aflição. Deus escreve propósitos que são profundos em cenários que parecem sem futuro. E Efraim, que estava de luto, mesmo assim resolveu gerar. E ao gerar um filho, apesar do nome ser um nome de dor, de sofrimento, a aflição dele não parou nesse nome. Porque a Bíblia também relata que ele teve uma outra filha, Será, que edificou cidades, fundamentou cidades. Então, no meio da dor que ele vivia, ele resolveu que mesmo assim ele não pararia, mesmo assim ele continuaria prosseguindo naquilo que Deus havia falado com ele. Berias foi um milagre, num solo de trauma, de dor. E eu quero dizer para você que aquilo que te marcou pela dor será usado para marcar outros com a consolação do céu. Você vai começar a alcançar pessoas que passaram pela mesma dor que você passou, e você vai ser usado como ferramenta do céu na vida dela, porque o seu trauma não define você.
O seu trauma não diz que você vai parar, não. O seu trauma mostra que você, mesmo passando por sofrimento e dor, mesmo chorando, você não desiste de continuar semeando na vida dos outros. Nessa noite, Hebe Linhares, o Espírito Santo quer derramar cura sobre nós, um bálsamo novo sobre as famílias, famílias que estão feridas, famílias que estão muitas vezes sem saber o que fazer. Deus quer trazer um novo tempo sobre a sua vida, que o seu trauma não te defina, mas que o propósito que Deus tem para você e para sua casa te faça enxergar um futuro que será próspero, um futuro que vai fazer com que você viva coisas novas. A dor pode visitar a sua casa, mas não define os destinos que tem dentro do seu lar. O seu filho será usado como instrumento do céu, o seu marido será a voz profética desse tempo, e você, mulher, será curada para curar outras vidas, outras mulheres. Não há mais como nós ficarmos olhando para trás, porque Deus quer gerar em nós um novo tempo. A nossa dor não nos define. Isso não significa que não dói. Isso não significa que nós não devemos chorar. Certa vez, na minha sala de aula, quando eu estava no 4º ano do ensino fundamental, a professora fez uma pesquisa lá e ela queria saber de onde saiu cada nome. E naquele dia muitos falavam: eu recebi meu nome porque era o nome do meu avô. Eu recebi meu nome porque o meu nome veio do meu pai. Eu recebi meu nome porque meu pai gostava de um cantor. Mas quando chegou em mim, ela disse: por que você chama Leandro? Eu disse: eu chamo Leandro porque o meu pai tinha um tio que morreu de tétano. E ela olhou e falou: por que isso? A verdade é que o meu nome não me definiu naquela época, porque sem querer o meu pai colocou um nome profético em mim. Leandro significa homem-leão, um homem que tem autoridade. E eu quero dizer para você que o seu nome pode parecer um nome absurdo, mas na verdade o seu nome carrega algo que Deus quer para a sua vida e que Deus vai te levar para esse lugar. A nossa dor não nos define. O segundo tópico dessa mensagem, eu quero falar para você que no meio da dor Deus gera novos começos. Deus gera novos começos em meio à dor. 1 Crônicas 7:23 diz: depois teve relações com sua mulher, ela ficou grávida e teve um filho, a quem ele chamou Berias, por causa da desgraça que sua família havia sofrido. Depois da tragédia, a Bíblia diz que Berias nasce. Deus não impediu a dor daquela família. Deus não impede muitas vezes o nosso sofrimento. Mas também, Deus não interrompe o propósito que Ele tem na nossa vida. Enquanto havia luto, Deus estava gerando uma nova vida. Enquanto havia perda, Deus estava gerando uma continuidade de uma geração. Berias pode até ter nascido num ambiente de dor, mas o seu nome não carrega um testemunho, porque Deus continua gerando propósito mesmo em tempos de perdas. Berias não parou no rótulo do seu nome. Ele não deixou que o significado do seu nome impedisse ele de avançar. E você não é o que te aconteceu. Você é o que Deus te chamou para ser. Veja bem, o futuro que nós vamos viver, irmãos, como igreja, e para todos nós que aqui estamos, e para aqueles que vão nos ouvir pelas redes sociais, é um futuro que nós não vamos nos contentar em ficar chorando aquilo que já passou, mas vamos nos posicionar de um tempo diferente para um tempo diferente, e decidir a gerar um futuro na vida dos nossos filhos, dos nossos netos, na vida daqueles que nos cercam, na vida daqueles que estão próximos de nós, que não vai nos levar a ficar pensando naquilo que aconteceu,
Mas nós vamos poder celebrar que aquela luta, que aquela dor, que aquele sofrimento não nos definiu. Berias não foi um filho estéril que ficou chorando e pensando: olha, o meu pai me deu esse nome, não vou sair disso, a minha vida vai ser sempre assim, o que as pessoas falam realmente é que eu sou desse jeito. Não foi isso. No meio daquela dor e daquele sofrimento, ele tomou uma decisão, ele se posicionou diante de uma tragédia. E Deus hoje procura homens e mulheres que se posicionam quando estão em períodos de tragédia. Porque dor sem posicionamento vira um trauma. Mas dor com posicionamento vira testemunho. Então Deus, Ele quer usar até mesmo os momentos de sofrimento e dor que nós passamos, para se tornar para nós um momento de testemunho para outros. Então eu não sei o que você tem passado, eu não sei a sua dor e o seu sofrimento, eu não sei o contexto da sua família, mas uma coisa eu sei: Deus te trouxe aqui para dizer que você posicionado pode mudar histórias dentro da sua família, você dentro da sua casa pode mudar a história do seu filho, você pode ter oportunidades de alcançar pessoas que muitas vezes você não alcançaria, mas o seu sofrimento e a sua dor não vai te definir, porque você vai sair dessa noite aqui posicionado para aquilo que Deus tem para a sua vida. Eu imagino que um homem e uma mulher posicionada pode alcançar famílias que muitas vezes estão passando por momentos de sofrimento e dor. O pastor Jair acabou de falar aqui da campanha da Casa de Paz. E nós, talvez, muitos de nós viemos de famílias que foram feridas. Mas famílias que são saradas podem alcançar outras famílias para também serem saradas. Então olhe com carinho aquilo que Deus já fez na sua vida e o quanto que Jesus mudou em você, para que você possa levar esse amor para a vida dos outros. Berias foi alguém que, ao olhar para a sua situação e para a sua condição, ele não se satisfez em pensar que viveria aquilo ali o resto da sua vida. E aqui está o maior segredo dessa mensagem. O terceiro tópico da mensagem, eu quero falar sobre uma casa de paz é abençoada em todas as áreas. Vamos falar juntos? Então, primeiro eu falei sobre a dor, que mesmo no propósito Deus, no meio da dor, Deus gera um propósito. Depois eu falei que a dor é para gerar em você novos começos, novas estruturas, para te fazer mais maduro, para te fazer entendido. Porque depois de tudo isso, Deus ele vai fazer da sua vida e da sua casa uma casa abençoada, em todas as áreas. O que Berias fez foi o seguinte: 1 Crônicas 7, 25 a 27 vai dizer: o filho de Berias foi Refa. Fala comigo, Refa. De quem foi filho Rezefe? De quem foi filho Tela? De quem foi filho Tam? De quem foi filho Ladã? De quem foi filho Amiúde? De quem foi filho Elisama? De quem foi filho Num? De quem foi filho Josué? A história não termina em Berias, na verdade ela começa. Deus não apenas permitiu o nascimento daquele homem, mas também o posicionou para mudar a história da sua família e trazê-la para o destino normal da vida. E é aqui que entra aquilo que nós vemos como profético para as nossas vidas. Uma casa marcada por dor pode se tornar uma casa visitada por Deus, uma casa abençoada. Um ambiente ferido pode se tornar um ambiente de presença, onde Deus transmite cura sobre a vida dos outros. E quem é curado num ambiente familiar, começa a edificar outras famílias, ajudar outras famílias. E aqui nós vemos claramente que Deus não só curador, Ele restaura os fundamentos da família de Berias. A cada filho de Berias, um nome
que apontava para um destino profético diferente. Refa significa cura. E Deus restaura as feridas daquela família por meio de um novo filho. Berias, o filho da desgraça, agora tem um filho que se chama Refa. E Refa vem de Jeová Rafá, aquele que cura, aquele que transforma dores, feridas em cura. E nessa noite Deus quer curar você das suas enfermidades, das suas emoções. Deus quer entrar com providência em cada área da sua vida, para que você sinta o poder de Deus. Espírito Santo de Deus derrama cura sobre as famílias, para que elas possam viver um tempo novo. Deus restaura as feridas por meio de Refa. Mas não é só sobre isso. O segundo filho vem, o filho de Refa tem um outro nome que se chama Rezef. Rezef significa fogo, intensidade. Deus traz de volta a vida e a presença no ambiente de sofrimento. Primeiro a cura, depois a presença chega. E aí você imagina uma família que era marcada pela dor e pelo nome do pai, sendo um nome de dor, de sofrimento, que apontava para uma desgraça. Agora já é uma família que tem cura, já é uma família que tem presença, que atrai a presença de Deus para dentro da sua casa. Espírito Santo, nós queremos te pedir nessa noite, que o Senhor possa trazer cura, mas que o Senhor também possa atrair, que nossa casa possa atrair a presença, que nos ambientes das quais nós vivemos dentro da nossa casa, que cada família aqui representada, Pai, que o Senhor derrame da sua presença. Quando a presença de Deus entra no lar de um homem e de uma mulher, algumas coisas começam a mudar, pecados ocultos são confirmados, são confessados, são deixados para trás, pessoas deixam de viver para si mesmo, para ganhar o seu dinheiro, para viver debaixo de uma presença diferente. E quando a presença de Deus chega no ambiente, a presença de Deus chega no lugar, o fogo do Espírito começa a arder no coração. Não há mais tempo para ficar perdendo e olhando para trás. O Espírito de Deus tem trago para o nosso meio a sua presença. O fogo do Espírito quer alcançar a sua casa, para que você confesse os pecados, para que você deixe os pecados, porque Jesus quer entrar na sua casa para transformar uma casa de dor e ferida num ambiente de cura e presença. Berias tomou uma posição: a minha casa não será conhecida pela desgraça, a minha casa será conhecida pela cura, a minha casa será conhecida pelo fogo do Espírito. Mas não parou por aí. Depois de Rezef veio Telá. E Telá é a palavra, no hebraico é escarlate, ou redenção. Ou seja, além de ter cura, além de ter presença, agora tem sangue. Telá, esse nome, remete ao tempo que o povo estava no êxodo, sendo escravizado. E ao ser escravizado, já havia se passado tantas pragas, mas na última praga, Deus disse: pode matar um cordeiro perfeito, tira o sangue dele e passa nos umbrais da porta. E ali o anjo da morte passará, mas não tocará nos filhos de Israel. Nossa família, nossa vida, nós estamos guardados, porque o sangue de Jesus foi derramado na cruz do Calvário. Jesus morreu no seu lugar e no meu lugar. Jesus carregou na cruz os nossos pecados. Ele é o nosso Senhor, é Ele que derramou o seu sangue em nosso favor, mesmo nós não merecendo. Ele carregou sobre si todas as nossas dores, Ele carregou sobre si todas as nossas
nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras fomos sarados. Redenção é receber de Deus a salvação que é de graça, uma graça que não vai te fazer alguma coisa para merecê-la, mas uma graça que quer alcançar cada área da sua vida. Deus quer abençoar a sua casa, trazendo cura, trazendo presença, trazendo o sangue derramado na cruz, para que você se lembre que a sua casa está debaixo de uma promessa. Promessa. Uma casa debaixo de uma promessa. A sua casa não está debaixo de uma dor, de uma tragédia, ela está debaixo de uma promessa. Porque depois de Telá vem Tan, e Tan significa substituição. Deus coloca algo novo no lugar do lugar ferido. Deus está trazendo para você nessa noite lembranças de promessas que Ele tem na sua vida, para justamente mostrar para você que o estágio da dor, ele é passageiro, ele passa. Deus quer substituir a dor pela cura. Deus quer substituir o momento, o ambiente de sofrimento, num ambiente de paz. E depois vem o outro, Ladã, que significa aquele que pertence a um lugar de descanso, casa de paz. Deus transforma ambientes de dor em um lugar de paz. Nessa noite, Deus quer fazer da sua casa um lugar de paz. Não uma paz que o mundo entende, não uma paz que o mundo te oferece mediante trocas, uma paz passageira que não faz sentido, mas uma paz que está além do nosso entendimento humano. Mesmo com tanto sofrimento, com tanta dor, você não deixa a presença de Deus sair da sua casa, você não murmura, você não reclama, porque para você a presença de Deus é o mais importante. Para escrever uma história de redenção, precisou um homem levantar na linhagem de Efraim, posicionado. Interessante que essa história vai terminar na história de Josué. Berias é antepassado de Josué. Depois de transmitir bênção em todas as áreas, e o nome dos seus filhos representam cada momento desse, o final veio a vida de Josué, o líder que entrou na terra prometida, do filho da desgraça, que preparou uma linhagem para o filho da conquista. Deus transforma lágrimas em herança, e histórias que começaram na perda terminam na posse de uma nova terra, de um novo tempo. Deus não muda só a história de Berias, Ele alinha todas as áreas da sua casa. Eu não sei qual área da sua casa que está precisando ser ajustada. Se é a área financeira, se é a área da enfermidade, se é a área familiar. O que eu sei é que o Deus que levou Berias a se posicionar é o mesmo Deus que pode transformar a sua história. Berias foi gerado numa casa ferida pela dor, pela tragédia, mas não terminou nela. Ele gerou um tempo de cura, de testemunho e de legado. Não importa de onde você veio, não importa o nome que você recebeu dos seus pais, não importa a história que você carrega de sofrimento, Deus te escolheu nesse lugar e Deus te escolheu nesse tempo para ser alguém que gera algo novo dentro da sua família e dentro de outras casas de paz. A verdadeira casa de paz não começa no exterior, a verdadeira casa de paz começa no coração. E eu quero que você entenda isso.
A sua dor não te define, as suas feridas não te definem. E talvez você esteja vivendo até um ambiente que parece ser cristão, mas que não tem paz. Você pode não ter escolhido muitas coisas que você viveu, mas hoje você pode sair daqui posicionado e pronto para ser usado por Deus para poder abençoar outras famílias. Jesus transforma histórias e restaura casas justamente porque o que nos define é o que está no coração de Deus, não aquilo que a sociedade diz que nós somos, não aquilo que o mundo diz que nós somos. Jesus veio nos reconciliar e Ele morreu na cruz e ressuscitou para nos dar direito a todas as bênçãos que Ele carrega. Bênçãos em todas as áreas da nossa vida. E talvez você é um cristão que vive contando bênção, mas bênção dos outros. E está tudo bem contar a bênção dos outros. A verdade é que você pode contar as bênçãos que estão sobre a sua história, sobre a sua vida, sobre aquilo que você carrega. Você precisa começar a contar as bênçãos de Deus na sua casa. Encontrar os seus amigos e dizer: o Senhor me visitou na madrugada, o Senhor falou comigo na minha casa, o Senhor restaurou a vida do meu filho, o Senhor restaurou o meu casamento. Eu posso contar porque Deus está me fazendo a contar as minhas promessas, os meus milagres. Pare de ficar só querendo contar os milagres dos outros e se prepare para começar a contar os seus milagres, as suas bênçãos, o cuidado de Deus com a sua família. Quero te pedir para se colocar de pé nessa noite. De uma casa ferida a uma casa de paz. De um nome que mostra a desgraça de uma família, a um homem que seria conquistador de uma terra, que levaria um povo para dentro da terra prometida. Nessa noite Deus está te chamando para um alinhamento com Ele, para um posicionamento com o céu. Para você entender que você não é definido pela ferida que você teve quando criança, pelo abuso que você teve quando criança. Isso não te define, porque o céu já liberou sobre você um novo tempo. Não fique sofrendo com as coisas que passaram, mas se posicione hoje para viver um futuro glorioso, um futuro abençoado, um futuro de alegria, um futuro de bênção, um futuro da presença. O ambiente de Deus, um ambiente onde Deus está, gera em nós o desejo de sermos prósperos, de sermos abençoados. Eu não sou conhecido porque fui gerado e tive o nome de um homem que morreu de tétano. Eu fui gerado porque lá no céu Deus já tinha definido a minha história. Ele já tinha dito: você vai ser gerado para ser cura na vida dos outros. Você vai ser gerado porque, Leandro, você vai ser usado, você vai ser chamado. Eu escolhi você nessa noite. Deus escolheu a sua vida. Deus chamou você desde o ventre da sua mãe. Deus preservou a sua vida para você chegar aqui nessa noite. Você não está abandonado. Deus não esqueceu das suas promessas. Ele está aqui para dizer para você: eu te escolhi, eu te chamei, eu te trouxe para perto de mim, para que você seja usado. Talvez você está aqui nessa noite e ainda não encontrou o Senhor. Talvez você se pergunta: Jesus, por que eu nasci? Por que eu sofro tanto? Até quando isso, Senhor? E o Senhor está falando, Ele marcou um encontro com você nessa noite. Se você está aqui nessa noite e você ainda não confessou Jesus, não diz para Jesus: Jesus, eu quero que o Senhor cuide de mim. Jesus quer mudar a sua história, Jesus quer mudar a sua vida. Se tiver alguém aqui nessa noite que quer dizer: Senhor, eu quero que o Senhor tome conta da minha vida, eu quero que o Senhor continue mudando a minha história. Se existe alguém, você pode erguer a sua mão e dizer: Senhor,
eu quero me entregar a Ti, eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Eu sei que você nessa noite pode estar pensando muitas e muitas coisas, mas Deus está te dando essa oportunidade. Não tenha vergonha, não tenha medo de se posicionar e dizer: Senhor, está aqui a minha vida. Eu fui criado num ambiente totalmente desfavorável, mas eu quero que o Senhor mude a minha história. Existe alguém aqui nessa noite que quer se reconciliar, quer se voltar, quer entregar a sua vida a Jesus e dizer: Jesus, toma a minha vida de volta. Existe alguém no nosso meio que tem o desejo de se entregar a Jesus. Eu tenho certeza que o Senhor é capaz de mudar o seu ambiente de sofrimento num ambiente de bênção. Agora eu quero fazer o segundo convite. Você que é marcado pelo sofrimento e pela dor que você tem passado, eu creio profundamente que Deus tem nos dado oportunidades de nos voltarmos a Ele e entregarmos a nossa vida ao Senhor, para que Ele mude o nosso ciclo, para que Ele nos leve a viver coisas novas. Enquanto nós louvamos ao Senhor, eu quero te dar a oportunidade de dizer ao Senhor nessa noite: a minha casa pode estar ferida, eu posso viver tantas coisas, Senhor, mas eu não vou desanimar. Eu vou contar os meus milagres, que em cada área da sua vida o Espírito Santo possa entrar, o Senhor possa transformar você, o Senhor possa tocar em você, o Senhor possa curar você. Se você quiser nessa noite, você pode sair do seu lugar, vir aqui na frente e colocar a sua vida diante do Senhor. Enquanto nós louvamos o Senhor, você pode ser abençoado nessa noite.